Estação Ciência. Um oferecimento Fundação Banco do Brasil. FINEP. 25 anos de compromisso com o futuro. Biribiri, olha, loju, mamario. Biribiri, olha, loju, oberi, mamario. Biribiri, olha, loju, mamario. Ainda era Yalaxé, da Casa Branca. Maria Júlia Figueiredo, quando Aninha, completando 7 anos de iniciada, recebe ordem de ser mãe de santo. Teve como primeira filha de Santo Paula, de Ogum, na própria Casa Branca. Com a morte de Maria Júlia, assumiu Marcelina. Surgindo de Vergem, culminou com o afastamento de um grupo, liderado por Aninha, que foi para a Rua do Camarão, numa roça, no Rio Vermelho, onde funcionava o terreiro de Pai Joaquim, Obá Sanhá. Segue para sua própria roça, no bairro Leste, a Rua Santa Cruz. Apesar de existir a roça do Axé, Aninha fazia iniciação de Iaôs em sua residência, como foi o caso de Rosalina de Oxalá, que foi iniciada na Rua dos Capitães. Em 1903, já morava à Rua Corriachito, onde iniciou mais 2, Salu, de Airá, e Maria das Dores, de Oxóssi. Mudando-se para a ladeira da praça, onde foi iniciada Mãe Senhora, Oxum-Miuá, no 5 de novembro de 1907. Residindo no Pelourinho, com a inspiração de Xangô e Iemanjá, comprou a roça do Nosso Axé. Em 1909, inaugurou o mesmo com a iniciação de Agripina, de Oaganju, ao qual deu o nome de Leaxé Opô Afonjá. Nome escolhido com muita inteligência, que se traduz Casa de Força sustentada por Afonjá. Esteve à frente do seu axé com muita dignidade até o dia de janeiro de 1938. Com seu falecimento, ficou por pouco espaço de tempo Mãe Baga, de 1939 a 1941, substituída por Mãe Senhora, em 1942. Como sua sucessora, Mãe Ondina guiou o destino do axé de 1969 a 1975. Um ano depois, me foi confiado pelos orixás a continuidade e preservação deste axé. Eu, Maria Paula de Azevedo Santos, no dia 17 de junho de 1976. Aqui o Leaxé Opô Afonjá foi criado por Mãe Aninha em 1910. Mãe Aninha foi uma descendente da Casa Branca do Gen Velho. Ao criar isso aqui, ela pensou muito já no futuro do candomblé, porque ela era uma mulher de grande visão. Procurou um lugar bem afastado do centro, aqui no bairro do Cabula, uma chácara. Então, ela tinha muita comunicação com a África através de um senhor chamado Martiniano Eliseu do Bonfim, quem trazia para ela todas as informações mais recentes de coisas de axé. E ela fez aqui, desse espaço da roça, uma réplica da África. Com cada orixá, ela botou seu espaço. Cada orixá com sua casa separada e com seus rituais nos seus dias. Também não se esqueceu da parte civil, que seria para a manutenção social do axé. Ela criou uma sociedade chamada Sociedade da Cruz Santa do Leaxé Opô Afonjá. Procurou sempre instruir os filhos de santo para as questões sociais, mostrando sempre que a vida de gente de axé não é apenas o próprio axé, religião não é meio de vida, a religião é uma crença a qual deve se cruzar, né,
pode interferir tanto na vida religiosa como na civil, a nossa vida pessoal. Tem que juntar as coisas, conciliar. Devem ser conciliadas. O civil com o religioso, para que se possa fazer tudo dentro de um limite certo. Existe na área urbana da Grande Salvador aproximadamente 1.300 terreiros de candomblé das diferentes nações. Entretanto, essa quantidade de terreiros que supera, pelo menos triplica o número de igrejas, é na maioria das vezes esquecidos pela própria Igreja Católica e pelos poderes públicos. Por exemplo, o axé, o pofonjá, talvez seja dentro desses 1.300 citados anteriormente, aproximadamente, o que leva às características mais originais do que seria uma comunidade terreiro. Por quê? Porque a especulação imobiliária fez com que esses terreiros perdessem terreno, como foi o caso da Casa Branca, o caso do Gantuá, o caso do Xumaré, o caso do Bogum. Então, a tentativa nossa aqui dentro do Axé Pofonjá é tentar manter a área que pertence à comunidade do Ilê Axé Pofonjá. Nos terreiros de candomblé, a propriedade, apesar de não ser escrito isso, ela tem a finalidade do que diz a Bíblia, porque na Bíblia está escrito que a terra é um direito natural do homem. E o que a gente vê é que a Igreja Católica não é isso, né? E o candomblé faz. Aqui dentro ninguém é proprietário de nenhum pedaço de terra. A terra é bem comunitário. Então, se amanhã eu venho e construo um quarto para ficar aqui, esse quarto é meu, a terra continua sendo da comunidade. Terminar dizendo uma frase. Odio balé cararó. A princípio, as dificuldades foram imensas, porque o candomblé não era uma religião. Era tida como aminismo, seita, essas coisas. Então, Maninha, como outras naquele tempo, sofreram muita repressão. E mesmo desfeitas, coisas horríveis passaram. Teve ocasião que ela saiu daqui para ir ao Rio de Janeiro, procurar o então presidente Getúlio Vargas, e pedir a ele que desse um basta nessas coisas. Ele aí deu liberdade de culto. Pediu de lá para que aqui não se perseguisse mais os candomblés. Essa primeira vitória foi conseguida por ela. Depois tiveram outras tantas, mas a primeira foi conseguida por ela. Porque ela era uma mulher de muita fé. Ela tinha muita fé. E o que segura mesmo de santo é a própria fé. Sem a fé, as coisas se tornam mais difíceis. E a gente não tem que se segurar. Como teóloga, eu sei que o candomblé e a religião afro-brasileira é uma religião com tudo, com Gênesis, um apocalipse, uma liturgia, uma mitologia própria. Entretanto, em se tratando de uma religião africana, ela sempre é mencionada seita africana, crendice africana, fetichismo africano. E a todas as pessoas que eu perguntei até hoje por que essa separação, não me souberam responder. Maninha faleceu em 1938. Tinham feito tudo para levar o princípio da velha e da minha mãe de santo, da outra, que foi minha Iaquiquerê, que era a mãe indígena. E
naturalmente com algumas mudanças, porque a mudança faz parte do progresso. Nós mudamos sem perder a base, sem modificar nada de base. Então todos os segredos são mantidos, porque o candomblé tem seus segredos que não podem ser revelados sob pena de perder o encanto. Então nós vamos mantendo isso, segurando nossos segredos, procurando evoluir. Esse banco só representa o santo aí, viu? Representa o santo. Então, todo ano, quando chega no segundo domingo da água de Oxalá, nós descemos aqui para ir partir lá embaixo um obi, levar um ebô, levar os filhos, as filhas de santo, de Oxalá e tudo mais. O que é a imagem de africano? São as pedras. Você ainda não viu pedra nenhuma africana, não? Já viu? Cada pedra que você pega tem uma formação de uma mão, pé, de uma cabeça. Então, isso que os africanos adoravam, as imagens africanas. As imagens são as pedras. Como minha mãe de santo dizia, nós adoramos a natureza. E não os santos feitos pela mão dos homens. Estes santos da mão dos homens, justamente pela perseguição dos, não é? E perseguir, então eles tinham a imagem feita pela mão dos homens, Nossa Senhora, São Bento, não sei quem, mas o gorô estava debaixo, justamente dentro das gamelas, dentro dos arguidá, as pedras, cada uma representando um orixá. Porque nada disso não pode pegar uma pedra e dizer que está adorando porque é negativo. Então, para que aquilo tenha um valor espiritual perfeito, tem que passar por alguns rituais. É como nós mesmos, eu, você, é um homem comum, porque não tem iniciação, não tem nada. Mas, de repente, eu, essa menina, outra, nós somos uma pessoa, eu digo especiais, porque passamos por rituais, coisas finas e sacrifícios pessoais. Esses sacrifícios que eu falo são de doações e de restrições, não é sacrifício de corte nem nada disso, entendeu? São sacrifícios, tudo você pode fazer que lhe cause um certo mal-estar, né? Que lhe tire da sua rotina, é um sacrifício. Então a nossa vida, leste orixá, é todo esse sacrifício. Você tem hora de acordar, você tem hora para dormir, a alimentação não é toda e a qualquer momento, até para você sair, passear, namorar, tudo isso nós temos os tempos próprios e os tempos proibidos. A minha vida, eu não vivo mais para o mundo lá fora, pois já passou a minha época. Eu vivo para o mundo cá dentro, o mundo religioso. Foi filha de Xangô. O Poafonjá, para mim, a minha religião é tudo. E quando se fala nessa religião, o candomblé, é essa natureza. É esse dia da minha vida aqui no Poafonjá, aonde acredito, onde respeito as árvores, a própria terra, as pedras, os ferros. Cheguei a uma conclusão, não podemos separar o concreto do abstrato. E se eu abraço uma árvore, naquela hora eu estou abraçando o concreto, mas eu sei que está ligado ao abstrato, e esse abstrato é essa energia ativa que é a razão da nossa vida, a razão da minha e de todos que nelas acreditam. A chuva veio para confirmar a existência, a verdade das coisas que eu estou falando.
mesmo com meu péssimo português. Mas eu falo aquilo que minha mente, aquilo que meu coração sente. Eu vou terminar dizendo uma frase. Ojo balé cararó. A chuva cai na terra e a terra agradece com muita alegria. Então, eu penso ainda que por isso tudo a gente deve conservar, como eu já disse, e passando de um para o outro, porque eu, uma mãe Santos, estou na frente do vídeo, mas até chegar a algumas gerações anteriores, essa transmissão era feita oralmente, apenas de ouvido, boca a ouvido, e que muitas vezes foi deturpada por falta de comunicação mesmo. Que os nossos passados, os nossos ancestrais, não deixaram Bíblia. Porque a nossa Bíblia é a natureza. O candomblé é uma lei, é uma religião que não tem retorno. As pessoas saiam do candomblé não deixam de ser do orixá. Porque o orixá que nos escolhe, não é nós que escolhemos o orixá. O futuro do axé está na mão dessa criançada. O Estado e a Prefeitura fazem o convênio e a parte pedagógica, quem tem a parte pedagógica é a escola. Se a escola está no terreiro de candomblé e vai funcionar como uma escola aí fora, não tinha sentido. A gente desenvolve uma parte muito prática. A gente se preocupa que ele aprenda, mas que aprenda da forma mais prática possível, trabalhando com sucatas, com material acessível a eles. No caso do projeto, a gente tem aqui horta, museu, criatório. Eu vou ali na Horta de Oxum. Lá tem um questão, olha, lá tem peixe, tem água. Você pode levar o que você viu para a sala de matemática. Quantos peixes vocês viram lá? Vamos fazer os problemas contando os peixes, alguns peixes. O que dá para contar. Se você for para a sala de ciências, você vai trabalhar com peixe. Onde ele vive, o habitat dele, a cobertura não foi do corpo dele, o tipo de respiração, faz isso tudo. Quer dizer, nós temos aqui todo esse material da aula prática, sem precisar só da teoria, só ir para o livro. O livro não satisfaz aqui a escola. Nós não temos livro, nós não adotamos livros, porque o nosso livro é todo esse ambiente aí fora. No cá e aprendendo. Aqui se usa as coisas em relação, o projeto em relação aos orixás, as coisas do terreiro, então transmite como ensinamento para eles, mas não é ensinando a parte da religião, nem em Iorubá mesmo, existe aula de artes, mas tudo dentro da coisa mesmo cultural, do ensinamento, não é em relação à religião, porque Mãe Estela não quer nem que passe isso adiante, nem dentro da escola e nem pode também. Os alunos da escola não são somente parte do terreiro, são da comunidade toda, existe crente, existe outras religiões aqui. A nossa experiência educacional, ela é o espelho da nossa vivência.
ela é o espelho dessa cultura que é desenvolvida durante muitos e muitos anos e que hoje nós tentamos fazer isso através de uma pedagogia própria que já tem algumas experiências, vamos dizer, concretas. A Escola Eugênia dos Santos está situada dentro do Ilê Axé Pofongá. Contanto, ela não induz nenhum aluno a praticar sua religião, a religião que nós vivenciamos aqui dentro da comunidade. E está respeitando valores que não foi nos permitido durante muitos e muitos anos, porque os colonizadores sempre induziram a religião deles em detrimento de outras religiões, em detrimento dos índios, em detrimento dos negros. E hoje nós estamos querendo repassar essa lição no sentido de que as pessoas são democráticas, são livres à religião. Aqui dentro da escola estuda Testemunho de Jeová, pessoas de outra religião, crentes, católicos, tudo porque não é que nós estamos preocupados com o sistema educacional. Então é claro que um projeto que visa trabalhar com a natureza teria algumas dificuldades a nível de tramitação no sistema, porque eles caem de encontro a alguns interesses que são maiores, que tem há muito tempo no Brasil, que tem há muito tempo no mundo, e não seria dizimado nesse momento. Né? Então o projeto ainda vai caminhar com muitas dificuldades, porque essa dificuldade também é inerente de um tipo de projeto como esse, que é inerente também na nossa cultura com muita dificuldade durante esses anos todos. E nós ainda temos pressão dos colonizadores, ainda nós não estamos libertos de todo, ainda temos muitas dificuldades de caminhar, e eu acredito que o projeto é essa vontade de caminhar para frente, de poder caminhar na direção que a gente acha correto. E não se importar muito se isto vai se modificar, porque nós estamos caminhando para uma modificação, não importa quando ela aconteça, o importante é que nós caminhemos para acontecer isso. Eu tenho esperança no povo jovem que vem chegando, que é um povo que vem com outro pensamento, é um povo que tem outro campo que nós não tivemos, é um povo que estuda para ter maior conhecimento, para a própria elevação do próprio candomblé, do próprio futuro dele.